Olá, quarta parte da aula 2. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre a administração e os princípios universais da administração. O foco é discutir a história da administração para a gente entender as melhores práticas de gerenciamento na área do TI, na área de tecnologia da informação. Então, primeiro, esse momento, só reforçando, essas aulas são um resgate sobre tudo que vocês precisam saber, de fato, sobre gestão, para a gente começar a entrar nas abordagens mais práticas no segundo bimestre desse semestre. Tá? Parte 4 da aula 2, a gente estava falando então na aula passada da abordagem clássica da administração. A abordagem clássica da administração é dividida em duas teorias, a teoria científica e a teoria clássica. Hoje nós vamos falar sobre a teoria clássica. A teoria clássica é desenvolvida principalmente aqui pelo engenheiro francês Henri Jules Fayol, que lá em 1910, 1915, faz um trabalho literário muito bom sobre a administração. O que ele propõe para a gente, na verdade, né? O seu livro propõe para a gente, seu livro não, sua obra, né? Porque ele era consultor de empresas, ele gerenciava várias empresas de mineração, que era a atividade mais pujante daquela época. Então ele dizia o seguinte: a empresa ela tem que cumprir algumas funções básicas. Ele traz para a gente o que é administração de fato. Então, administrar é tomar decisões, isso e aquilo, tal. Ele traz para a gente uma definição. Ele diz também que as atividades administrativas não podem ser mais caras que as atividades produtivas. E também ele traz para a gente uma equação de proporcionalidade das atividades administrativas. E ele traz para a gente também a diferença entre administração e organização. Ele coloca a organização como uma das funções do administrador, né? Outra coisa muito importante é que ele traz para a gente 14 grandes princípios da administração, que, é claro, alguns já são obsoletos, mas outros foram renovados, repaginados com outro nome que a gente já vai estudar mais para frente. Então ele traz todos esses aspectos. No fim das contas, né, ele traz a teoria clássica. Essa teoria clássica ela é caracterizada principalmente pela ênfase nas estruturas das empresas. Então ele queria saber como que a empresa deveria ser estruturada, organizada. O objetivo das duas teorias, tanto a científica quanto a clássica do Fayol, era a mesma, é fazer com que as organizações fossem mais eficientes. A diferença é que o Taylor focava na produtividade e o Fayol foca na eficiência organizacional como um todo. Todos têm que cumprir, todos devem contribuir para que a organização seja eficiente, né? Então, assim, para a científica, essa eficiência é alcançada através da racionalização do trabalho, da divisão de tarefas e administração científica, enquanto a teoria clássica diz que é o contrário. Não, a gente tem que olhar o todo da organização, olhar a sua estrutura, as pessoas, qual que é o papel de cada um, que a eficiência é como um todo, né? O Taylor tem uma microabordagem focada no ser humano como máquina, já o Fayol olha a estrutura e vê o ser humano como componente dessa estrutura. Então, assim, as ideias dele rapidamente ultrapassou as ideias do Taylor, né? Então, a gente vê que na década de 30 e 40, a maioria dos gestores falavam muito sobre os métodos novos de reorganizar uma empresa. Uma coisa muito importante que as 6 funções básicas da administração para o Fayol era, primeiro, o que o administrador deve cumprir? Primeiro, ele deve cumprir a parte técnica, então a administração deve ter função técnica, deve ter função comercial. Função comercial é a negociação mesmo, tá? É vender. Deve ter função financeira, né? Então a lógica do Fayol é a mesma lógica que a gente usa ainda hoje, tá? A organização, a gente divide a organização por temas importantes da gestão. Então, assim, qual que é um tema importante? Dinheiro. Então, a gente separa um departamento só para cuidar disso daí. Outro departamento, segurança. Outro departamento, contabilidade. Outro departamento, comercial. Hoje, tem também os departamentos de tecnologia de informação e comunicações, os departamentos de TIC. E isso é muito importante. Agora, qual que é o papel, então, do administrador para cumprir essas funções administrativas? Ele tem que prever, num sentido de planejamento, nesse caso, tá? Ele deve organizar, no sentido de colocar cada recurso no seu devido lugar. Ele deve comandar, no sentido
de delegar tarefas, de cobrar pessoas. Ele deve coordenar, no sentido de às vezes estar com a pessoa junto com a tarefa, né, supervisionando. E ele deve controlar. Ele tem que ter ferramentas para medir tudo isso. É muito curioso que as funções básicas das empresas são essas mesmas até hoje, tá? A gente olha produção, operações, marketing, vendas, finanças e contabilidade, recursos humanos e departamento pessoal e tecnologia e informação a gente vê aqui também. O nosso foco, né, na nossa disciplina, principalmente no segundo bimestre, vai ser na tecnologia. Mas basicamente a gente está no meio, tá? O que o Fayol dizia que o administrador deve cumprir também de funções? São essas funções que estão aqui. Essas funções aqui. Deixa eu circular aqui para vocês, ó. Essas funções aqui é do administrador. E essas aqui são funções administrativas da empresa, tá? Então, para o administrador, a gente olha o seguinte: para quem gerencia, o gestor, você tem que prever orçamento, prever demanda de serviço, prever, no caso do TI, se você trabalhar numa empresa de software, principalmente que foco no suporte, você tem que ter uma certa previsibilidade de demanda, principalmente determinadas falhas técnicas tendem a acontecer com mais frequência, às vezes pela própria máquina do usuário também, que não é compatível com as tecnologias. Então é importante você ter uma noção de como criar previsões, como criar métricas para prever movimentações aí de demanda, de serviço, de trabalho e tudo mais. Em termos de organização, de fato colocar cada um no seu lugar. Comandar está ligado à liderança, mas o comando, o Fayol, ele é um ex-militar também, tá? Ele é engenheiro que serviu o exército e tal. Então ele entendia que o comando é o seguinte, tarefa dada, tarefa cumprida. Depois que falou, tem que cumprir. E a coordenação está ligada àquelas tarefas em que o administrador tem que estar em conjunto. Então coordenar é você ajudar o seu subordinado a organizar alguma coisa, tá? E aí ele traz pra gente uma coisa muito importante. Essas funções do administrador que ele traz aqui, hoje já foi reformulada, tá? Isso aqui já não existe mais. O que existe hoje? Existem os princípios universais da administração. Quais são os princípios universais da administração? Planejamento, organização, direção e controle. A gente chama isso aqui também de PODC, ou pode ser, ou PDCO, depende da ordem que coloca. Não tem ordem para isso também não, tá? Ela foi reformulada. Hoje nós falamos isso, tá? Isso aqui é o que é vigente. É função de você, que for gestor, né, planejar, organizar, dirigir e controlar. É basicamente isso que você tem de responsabilidade. Ele também traz uma abordagem muito curiosa sobre a proporção, as proporções de funções administrativas. Quanto mais elevado o cargo hierárquico, então vamos supor assim, hoje você é um desenvolvedor júnior, mas depois você vira pleno, depois sênior, depois você é um supervisor. Depois, com tempo e experiência, você se torna um gerente, um gestor. De repente, você vira também um sócio da empresa. Então, você vai subindo na hierarquia da empresa conforme a empresa vai liberando também essa ascensão para você. O que ele diz? Que quanto maior é esse nível hierárquico, maior é a necessidade de dominar essas funções administrativas. Só lembrando, hoje a gente fala disso daqui: planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá? Ele propõe para a gente os 14 princípios gerais da administração. Também esses 14 princípios aqui, eu gostaria que vocês estudassem com calma quais são esses 14 princípios aqui, porque esses 14 aqui, eles depois são condensados, tá? E se tornam esses 4. Então, é legal até você fazer esse exercício mental. Por exemplo, autoridade e responsabilidade. O princípio do Fayol, autoridade e responsabilidade, entra em qual princípio atual? O de hoje. Autoridade e responsabilidade entra na direção, tá? Entra na direção. Você tem que fazer essa associação. Autoridade e responsabilidade está ligada a lidar com outras pessoas, lidar com outros colaboradores, subordinados principalmente, tá? Então é mais nesse contexto. Então são 14 princípios gerais. Esses 14 princípios eu recomendo vocês estudarem com mais ênfase depois. Ele propõe também uma nova cadeia de comando. Isso daqui, ele se inspirou principalmente nas organizações militares. Por que a lógica de cadeia de comando? A lógica de cadeia de comando é justamente para não criar ingerência. Vamos olhar esse organograma aqui
e começar a entender melhor. Vamos supor, ó, nós estamos falando aqui de um desenvolvedor júnior na hierarquia. Dev júnior. Tá? O Dev júnior, ele responde a somente o seu supervisor. Ele não pode responder ao supervisor de outra área. Ele não deve, tá, responder a um supervisor de outra área. O mesmo vale, o seu supervisor, ele é subordinado a um chefe de departamento. Então, existe uma cadeia de comando justamente para não criar ingerente, senão seria uma bagunça se o chefe lá do financeiro pudesse dar pitaco em todas as operações aqui do TI. Ficaria muito bagunçado. Então ele traz para a gente um conceito de cadeia escalar ou cadeia de comando. Outra coisa muito importante aqui, né? O que era administração para o Fayol? Para ele, administração, ele também tratava como ciência, ciência no sentido de arte, ciência no sentido de método, ciência no sentido de norma, tá? Ele traz pra gente, ele é um precursor da teoria da organização. Graças ao trabalho dele, hoje, dentro da academia e os sociólogos, antropólogos, os administradores, economistas estudam teoria da organização justamente por isso, porque toda a nossa sociedade, de acordo com Fayol, a gente entende que a sociedade é regida por organizações. Então, só reforçando aqui, eu já falei isso em outro momento, mas a família é um modelo de organização. Uma associação filantrópica, a Ferramula é um tipo de associação filantrópica Ferramula é um tipo de organização. Uma empresa é uma organização, uma prefeitura é uma organização, um banco é uma organização. Então, toda forma de reunião de pessoas, de certa forma, é uma organização. Ele também defende a divisão especializada do trabalho, no sentido de cada pessoa que domina uma área de gestão dentro da organização, essa pessoa deve assumir esse posto. Uma coisa muito importante, né? A coordenação está ligada a juntar esforços para conduzir determinadas operações, né? Então, por isso que o administrador deve coordenar também para o Fayol. Mas ele diz o seguinte, que uma organização, quanto maior e quanto mais complexa, deve ter um staff. O que é staff? Para quem gosta de futebol, staff a gente entende que é aquele conselho, né? Aquela galera que está por trás aconselhando um jogador, aconselhando o empresário, e é justamente isso mesmo que significa. O staff seria um grupo de pessoas que estão fora da hierarquia, muito provavelmente são acionistas da empresa, ou seja, eles recebem lucros da empresa, mas eles atuam como conselheiros sobre melhores práticas de gestão. É eles que vão dar pitaco. Eles não decidem nada, mas eles dão conselhos sobre a forma de administrar uma empresa. No caso do Fayol, a gente também olha com um certo teor crítico isso. Primeiro, ele achava que a organização, ele via de maneira muito simples uma organização, que era só colocar uma hierarquia ali, tudo ia funcionar, e a gente percebe que as organizações são cada vez mais complexas. Muitas vezes aquela estrutura funcional no formato de uma pirâmide, né? Deixa eu desenhar aqui melhor. No formato de uma pirâmide, muitas vezes determinados tipos de negócio não combinam com esse tipo de estrutura, né? Tem lá a alta administração, a média administração e a operação, não é assim, tá? Ele também resgata alguns princípios do Taylor ali, né? Então ele vê a empresa como se fosse uma máquina, né? Que as pessoas são partes, são como se fossem engrenagens. Então, assim, mais uma vez a gente olha a empresa como um sistema fechado, ou seja, um sistema que não interage com a economia de mercado, com as políticas de governo, com leis, com catástrofes ambientais. Então ele não entende que o mundo externo pode influenciar as coisas dentro da organização. Uma coisa muito curiosa é que a abordagem do Taylor era uma abordagem prescritiva, ou seja, era normativa. Então ele traz os princípios gerais da administração, aqueles 14 princípios dele, e diz o seguinte, vamos dividir o trabalho, vamos especializar os trabalhadores, vamos criar uma unidade de comando e vamos fazer com que o gestor tenha uma amplitude de controle. E assim ele entendia que a organização se formalizava, então ele criava a estrutura e assim ele conseguiria extrair da organização a máxima eficiência, através da divisão, da especialização, unidade de comando e amplitude de controle. Mas, na verdade, a gente percebe que o que ele faz é um complemento do Taylor, né? Então, o Taylor focava lá os operários, produtividade, e ele também quer ver a produtividade da gerência, no caso. O foco dele é na gerência, né? Na gestão. Então, a gente olha
que o Taylor, o foco dele era nas tarefas e do Fayol era na estrutura. Um queria aumentar a eficiência por meio do nível operacional, ou seja, da produtividade individual de cada um, e o outro queria por meio da disposição dos órgãos, das pessoas, dos manda-chuvas da empresa, tá? Então essa era a ideia. Os dois, a gente olha, quando a gente confronta os dois, eles são complementares. Um cuida do chão da fábrica e o outro cuida da administração da empresa. Então, basicamente, basicamente, né, assim, em termos gerais, o que é mais importante para vocês hoje entender é isso, que essa foi uma era extremamente de advento da indústria. Nós estamos falando da terceira revolução industrial aqui nesse momento ainda, e nesse período as empresas cresceram muito. Teve a crise econômica de 1929, teve a Segunda Guerra Mundial, então houve muitas mudanças sociais ali, e a forma de olhar a administração de empresas também era importante. Nesse contexto, o Fayol, ele tentou trazer para a gente um método eficiente de organizar as empresas, as organizações, para conseguir sair das crises, tá? Então, a gente percebe que essas características da era industrial também contribuíram para que o Taylor e o Fayol trouxessem para a gente essas duas abordagens. Um olha a operação, a execução, e o outro olha a eficiência da administração através da estrutura, tá? Em resumo, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que a abordagem clássica traz, a teoria clássica, melhor dizendo, traz para a gente alguns elementos importantíssimos da administração, como previsão, organização, comando, coordenação e controle, né? Nós trazemos também aqui a teoria da administração, como uma teoria da estrutura organizacional, de hierarquização, departamentalização, isso é muito importante. E existem outros pensadores aqui, tá? Eu deixei aqui esmaecido, tá bem apagadinho aqui, porque a gente não vai estudar eles, mas se vocês quiserem, esses dois aqui foram meio que, entre aspas, discípulos do Fayol e trouxeram aí também novas abordagens de como deve administrar uma empresa, tá? Novas formas de como se deve administrar uma empresa. Recomendo que vocês olhem os slides com calma, deem uma olhada se vocês acharem interessante o capítulo do livro, né? Nós estamos falando aqui, acho que do capítulo 2 do livro. Vai direto ao ponto lá. Não é um assunto assim necessariamente que vai cair na prova, isso aqui, depois a gente vai fazer uma revisão com mais calma, mas eu recomendo que vocês estudem esse material com calma depois, ok? Até a próxima aula, fiquem com Deus.